Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Negócios de Família aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Você sabe, todas as segundas-feiras a gente conversa com você sobre empreendedorismo, negócios, carreira, inovação, oportunidades. E para bater um papo com a gente hoje, eu trouxe duas convidadas muito especiais que também são associadas lá da Associação Comercial de Porto Alegre, estão participando de um conjunto de visitas técnicas aqui em Farroupilha, estiveram numa importante indústria de moda da cidade e agora estão aqui na TV Cidade. À minha direita, a pós-doutora Vera Brock, com uma larga carreira acadêmica, profissional na área de educação, na área de serviço público, na área de consultoria. E à minha esquerda, a Patrícia Flores, empresária da área de investimentos, notadamente de consórcios. Vera, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, Rogério. É uma satisfação estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Patrícia. Obrigada, Rogério. Uma gratidão estar aqui presente contigo na TV Farroupilha e vamos conversar e bater um papo. Vera, para a gente começar essa nossa conversa, gostaria de te pedir para tu falar um pouquinho da tua trajetória para as pessoas que ainda não te conhecem, conhecerem um pouco mais. Ok, Rogério. O meu nome é Vera Lúcia Brock Brasil. Eu sou doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha. Tenho um pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou CEO da Brock Delphi Educação, sou consultora, mentora, palestrante, entre outras atividades que no dia a dia é exigido para quem está na área de pesquisa, na educação, em negócios, no empreendedorismo. Eu tenho uma satisfação de estar aqui na TV Cidade de Farroupilha. Muito obrigada, Rogério, por esse convite. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Patrícia. Eu me chamo Patrícia Flores, mais conhecida como Patrícia Consórcios, no meio que a gente vive do empreendedorismo e networking. Eu sou formada em administração e sou empresária no ramo de consórcios, tenho uma representação de consórcios. Complicado falar depois da Vera, né? Depois desse largo histórico dela, mas estou aí na caminhada aí para um dia poder chegar no, pelo menos um pouquinho do que ela é. Muita gratidão, Patrícia. Mas vamos pegar um pouco do que a Patrícia falou, Vera, porque eu acho que é uma coisa legal para as pessoas que estão nos assistindo e principalmente eu diria para os jovens, né? Sim. Na tua visão, hoje permanece importante a educação e a capacitação das pessoas para buscarem empreender, para buscarem se desenvolver? Olha, Rogério, com toda certeza é importante para os nossos jovens estarem atualizados, buscar a sua qualificação profissional, buscar o seu preparo para o futuro. A minha vivência é de que o jovem cada vez mais precisa estar qualificado para o mercado de trabalho que é competitivo, que é inóspito, despreparado. Cada vez mais os nossos acadêmicos têm que aperfeiçoar o conhecimento, buscar novas competências. Essas competências são importantes para que ele possa atingir níveis de resultados maiores cada dia. Patrícia, tu és uma empresária na área de consórcios, na área de investimentos. Como é que foi essa virada de chave? Porque tu não foste sempre empresária na tua vida, né? Então, foi um pouco que a vida me obrigou, né? Tem coisas que a gente não escolhe, tem coisas que a vida nos escolhe. Eu era telemarketing, vendedora, comecei no ramo de consórcios com 18 anos e algumas coisas aconteceram com o passar do tempo que me abriu a oportunidade de abrir minha própria representação, né? Então, desde o ano passado, eu venho com a minha empresa, que hoje é Flores Consórcios, que representa uma gigante aqui do estado. E estou seguindo, né? Aprendendo passo a passo, colocando muitos ensinamentos da faculdade hoje dentro da minha própria empresa, né? Mas são coisas que realmente, como tu comentou, a gente não escolhe, né? A gente, às vezes, é empurrado a tomar a iniciativa e com medo mesmo para poder seguir, né? E colocar em prática a minha formação. Tu falaste, Vera, em outro momento, e eu conheço um pouco da tua história, a gente já teve vários projetos juntos, estivemos em alguns outros países juntos até.
tu tens uma trajetória acadêmica muito importante, né? E dentro dessa trajetória acadêmica, tu muitas vezes ensinava os teus alunos sobre investimentos, sobre se preocupar em fazer as contas na hora de pegar um financiamento. Então eu queria te ouvir um pouco sobre a importância desse aspecto. Realmente hoje você tem que ter um quadrante que represente as suas finanças, né? O que você pode investir. Se você não tiver o controle das suas finanças, não tem como investir, né? Então, em primeiro lugar, fazer um relatório, fazer um Excel das suas despesas, do que você recebe, né? Então, ter o seu resultado financeiro para poder saber se está na hora de investir. E eu recomendo que todos façam isto. Assim como o Tiago Negro, muitas vezes já citei ele em palestras, em seminários, que nos orienta a investir num quadrante 25% de cada produto. O produto que eu falo é o dinheiro, é a caderneta de poupança, os títulos de renda pública ou internacional mesmo, né? Hoje se fala muito do Bitcoin, mas ter em caixa sempre disponível 25% para que as suas despesas sejam atendidas. Jamais deixar ficar o caixa sem o dinheiro, né? Porque é necessário isso. Então, uma recomendação que a gente dá para os nossos acadêmicos, para os empresários, para os empreendedores, é que busque reconhecer as suas dívidas, né? E os seus ganhos. Quando você tem isto muito claramente, fica mais fácil de você investir, né? Sem ter esse panorama, não tem como investir, né? Vai investir e amanhã vai perder, né? Então, busque a segurança nesse total, né? Patrícia, tu já falaste várias vezes, inclusive em outras entrevistas que a gente realizou contigo, que uma forma de investimento é o consórcio. Queria te entender um pouco mais e pedir para tu explicar para os nossos telespectadores por que consórcio também é um investimento. O consórcio hoje ele é visto também como investimento porque a gente consegue utilizar ele de diversas formas, não somente como uma aquisição de uma casa e um carro, né? Utilizando ele como investimento através da venda da carta contemplada, onde hoje a gente consegue pagar para os nossos clientes um percentual bem interessante, né, em cima do valor, não em cima do valor que ele pagou, em cima do valor da carta de crédito. Então, isso que torna o consórcio hoje como investimento, né, porque tu está ganhando em cima de um valor que tu não possui. Além ainda de tu poder, daqui a pouco, comprar um imóvel, colocar esse imóvel para locação, gerando uma renda passiva, né, pensando numa aposentadoria. Então, hoje eu possuo muitos clientes que fazem um consórcio dessa forma. Hoje eles têm 10, 15 imóveis se pagando, muitos já pagos, né? E estão gerando ali essa aposentadoria, né? E clientes também que deixam o consórcio lá com uma poupança forçada e retiram no final do grupo, do plano, né? Todo o valor reajustado. Então, hoje a gente tem uma carteira bem diversificada de formas que tu consegue utilizar o consórcio, né? Não mais somente como há alguns anos atrás, aquele arroz com feijão, né? Trocar o seu carro, comprar a sua casinha. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da venda de carta contemplada. Primeiro eu queria que tu explicasse para as pessoas o que é isso, o que é a carta, o que é a venda de carta contemplada e dar um exemplo concreto assim para as pessoas entenderem. Certo. A carta contemplada que nós chamamos, a carta de crédito, ela é o valor que o cliente define no momento do fechamento. 100 mil, por exemplo, uma carta de imóvel de 100 mil. Hoje a gente consegue, nós temos a opção do cliente pagar metade da parcela até o momento da contemplação, que é o momento que o valor é liberado. Então, numa carta de 100 mil, o cliente paga 341. No exemplo dele estar contemplando em 10 parcelas, a gente conseguiria estar pagando hoje para ele em torno de 20 mil. Então, ele teria pago 3.400, nós conseguimos pagar a ele 20 mil. Então, em 10 meses, ele teria esse retorno de 17 mil, essa lucratividade de 17 mil, que não existe nenhum outro investimento que daria para ele esse percentual, né? Um valor tão baixo que ele aplica mensalmente. Então, a venda da carta de crédito hoje funciona dessa forma, né? Óbvio, cada representante, cada vendedor utiliza a sua maneira. Eu utilizo essa forma com os meus clientes e tenho conseguido colocar bastante dinheiro no bolso deles.
Isso é uma coisa muito interessante, né? Como o conhecimento faz a diferença, né, Vera? Porque as pessoas muitas vezes, principalmente quando se fala de investimentos, as pessoas às vezes desconhecem. Não, eu até tenho dinheiro aqui, mas não sei o que eu vou botar, o que pode render mais, o que pode render menos. Por isso que é importante a pessoa se qualificar, conhecer, buscar conhecer com a experiência dos outros, né? Sim. E tu é uma pessoa que é entusiasta por uma coisa que eu também sou, que é a leitura. Sim. Que é estar transmitindo o conhecimento para os outros a partir da leitura. Tu percebe que ler, de fato, faz diferença para as pessoas? Olha, é um gargalo para a maioria dos nossos brasileiros, mas a leitura é imprescindível, Rogério, né? A leitura nos leva a buscar um conhecimento, algo novo, né? Muitas vezes a gente tem que ler mais de uma vez um livro, justamente para a gente firmar no pensamento aquela informação, aquela comunicação que o autor quer nos trazer. Então, a leitura, eu não consigo viver um dia ou algumas horas sem ela, né? Eu acho que faz a diferença para as pessoas hoje é a leitura. Ler, seja lá o que você gosta de ler, mas tem que ler. Ela é importante para o desenvolvimento das pessoas, para a qualificação das pessoas, para a segurança, enfim. A leitura tem uma série de vantagens, principalmente para o nosso jovem que está na fase de aprender, né? A buscar competências, a buscar mais conhecimento sobre a inovação, sobre tecnologia, sobre uma série de temas que é imprescindível para o jovem. E para 50 a mais também, essa idade a gente não pode esquecer, que muitas vezes eles acham que não preciso mais, já tenho conhecimento suficiente. Não é assim. A gente tem que continuar com uma trajetória de leitura. E como é bom a gente ter um livro à nossa disposição. Eu digo que eu sou um ratinho de prateleiras, estou sempre buscando, né? A gente está de um lado e o outro vendo o que nós temos de informação cada vez mais. As livrarias estão aí para a gente consultá-las. Não é só para passar na frente, olhar os livrinhos que estão lá na vitrine, não. É para chegar, comprar, ler e degustar esse sabor que é a leitura. Patrícia, nesta linha, né, o consórcio, ele não é exatamente igual desde sempre. Ele vai mudando. Surgem novas modalidades, surgem novas regras. Para uma pessoa que é uma empresária desta área, que representa consórcios, é importante também estar acompanhando essas transformações no mercado. Com certeza, Rogério, com certeza, até por conta de tudo que vem acontecendo, né? Existe para muitos, né, a vida antes pandemia, a vida pós-pandemia, né, e isso também mexeu muito com os consorciados, com os investimentos, né. Eu tenho clientes que antes da pandemia utilizavam o consórcio de uma forma, pós-pandemia já me procuram com outra maneira totalmente diferente. E agora a gente também teve a questão da enchente, né, também fez com que muitas pessoas utilizassem o consórcio ou para retomar os seus bens, né? Quem perdeu carro, quem perdeu casa, quem não tinha e agora pensa em ter, né? E através do consórcio, que é a maneira sem juros, vê essa possibilidade de conseguir conquistar os seus sonhos, né? Então, realmente, a gente precisa estar se atualizando, né? Eu comecei com 18 anos, há 14 anos atrás, e era completamente diferente. Então, com certeza, a gente tem que estar sempre se atualizando, entendendo o mercado, entendendo as pessoas, para conseguir entregar o melhor. Agora eu vou fazer uma pergunta para as duas sobre um tema que nós três aqui na mesa temos vivência nesse aspecto, né? Eu conheci a Vera já faz bastante tempo, dentro de um contexto ligado a entidades, né? Nos conhecemos no contexto do CRA, do Conselho Regional de Administração, e a Vera já foi presidente de associação, dirigente de associação, membro de entidade. A Patrícia é associada, hoje está na vice-coordenação do Núcleo de Micro e Pequenas Empresas da Associação Comercial de Porto Alegre. Eu queria ouvir de vocês, assim, começando pela Vera, né? Como é que tu percebe
o que isso traz de benefício? Participar das entidades empresariais, das entidades de classe, o que isso faz de bom para um empresário, para uma pessoa? Realmente é um espírito criativo ser associado de uma instituição, porque há uma conexão entre as pessoas. E a instituição nos leva também a buscar cada vez mais o conhecimento, interagindo com as pessoas. As vivências que a gente tem nas instituições é muito grande. Eu sempre dizia para os meus alunos em sala de aula, você deve ser associativo, ler muitos livros no ano, porque geralmente a gente faz uma pesquisa de quantos livros você lê no ano, e ocorre um desgaste enorme. Mas não é possível você ler 3 livros no ano, você tem que ler muito mais, né? Então, ser associativo, ler, é coisa fundamental. Eu já tive muitas experiências de ser associada em diversas instituições, da presidência ao membro de conselho, e também já dirigi muitas instituições. Já criei, vamos dizer assim, estatuto, já participei de comissões eleitorais, uma série de atividades institucional. Eu digo que hoje já vão mais de 20 na minha história. E eu acho que o ganho é muito grande, porque você está num nível de conhecimento que você não consegue na empresa onde que trabalha ou na atividade que você exerce. Porque lá existe uma conexão entre outras pessoas. Há outras informações. E eu aconselho que você, que é profissional, seja de que área for, né, seja associativo. Porque há um bloom no conhecimento. Patrícia, o Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil mais cooperativos e mais associativos, né? Na tua visão, na tua experiência, o que traz de benefício? O que tem trazido de benefício para ti fazer parte de entidades? Além da capacitação profissional e pessoal, o fato de eu estar dentro de uma associação hoje me trouxe clientes, me trouxe amigos, me trouxe conhecimento, me trouxe network, me trouxe as trocas, principalmente nesse período que a gente passou recentemente, e tu saber que tu não tá sozinho, né? Tá todo mundo junto ali, todo mundo dá as mãos e a gente segue, né? Então, nós fazemos grandes trocas, a gente faz muitas capacitações lá dentro também. E poder ter contato com pessoas que talvez, se não fossem pela associação, a gente não teria. Então, acho que essas seriam os principais motivos dos empresários procurarem a sua associação, da sua cidade, do seu estado, porque realmente faz muita diferença na nossa vida. Uma das coisas que a gente percebe é que sozinho é mais difícil. Com certeza. Então, eu tenho a minha empresa, se eu quiser me encastelar, me enclausurar e fazer as coisas sozinhos, mesmo num mundo digital, sem me conectar com as outras pessoas, sem visitar outras organizações, sem estabelecer conexões, isso é mais complicado. E um papel, na minha percepção, das entidades, seja a entidade empresarial, seja a entidade de classe, seja conselho, seja sindicato, elas têm funções um pouco diferentes, mas todas elas conectam as pessoas. No final das contas, quando a gente vai avançando na experiência profissional nossa, a gente olha e vê assim, poxa, mas eu cheguei em lugares que eu chegaria com mais dificuldade ou não chegaria se eu não estivesse conectado com outras pessoas que eu conheci através das entidades. Então isso é uma coisa que eu também compartilho muito dessa visão de vocês, de que talvez o maior ganho seja essa conexão. Né? Essa possibilidade da gente estar vivendo esse momento. Nós estamos aqui hoje porque em diferentes momentos das nossas vidas nós nos encontramos em alguma entidade. Com certeza. Então acho que isso é uma coisa que favorece muito o desenvolvimento das empresas, o desenvolvimento dos negócios. E dos profissionais. Dos profissionais, né? E superação de dificuldades, né, velho? Superação. Porque se a gente não chegasse a atingir esse nível de conexão que você fala, talvez para a gente chegar lá onde se pretende demorasse muito mais. Né? Levaríamos mais tempo, porque, como diz a Patrícia, nós temos o processo da capacitação, que isto também eleva, né, o conhecimento dos profissionais. Então, isso é muito rico, é muito importante esta conexão.
entre esses profissionais. Superação. Interação entre eles é a superação, com certeza, Rogério. Mas, Patrícia, Vera, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e depois também uma despedida para esse nosso programa de hoje. Então, para quem está nos vendo e nos ouvindo, eu vou deixar uma frase que eu acho extremamente importante na nossa atualidade. Apesar de que ela ainda é uma visão de Alvin Toffler da década de 80, mas que ela está tão presente nas coisas que a gente faz. Então eu deixo a seguinte mensagem para os senhores e senhoras, que para sobreviver às mudanças aceleradas de hoje, devemos estar preparados para reexaminar os próprios modelos, esses modelos que criamos, né? Então temos que revisar sempre, né? Novas metodologias, novos conceitos de inovação, de criação estão aí. Então eu deixo essa mensagem para todos. Eu tenho uma frase que me acompanha, né, já faz algum tempo, nas minhas redes sociais eu costumo utilizar bastante, que é: daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Que ela fala muito sobre planejamento e a pressa, né? Que a gente sabe que o brasileiro não se planeja e tem pressa. E com certeza o tempo vai passando e lá em setembro de 2025 ele vai entender que se ele tivesse começado hoje, dado o primeiro passo hoje, em busca dos seus sonhos e objetivos, com certeza ele vai realizar mais cedo, né? Então essa é a minha mensagem. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Obrigado, Vera. Obrigada a você, Rogério. Nessa mesa a gente reuniu a experiência, a vivência no ambiente acadêmico, a vivência no ambiente internacional, que a Vera traz para nós, e a juventude, a vontade de crescer, de se desenvolver da Patrícia. Que a gente possa aproveitar aquilo que elas nos trouxeram para refletir sobre nós mesmos, para olhar para os nossos negócios, para perceber que, primeiro, não importa quão capacitado eu seja, sempre tem necessidade da gente avançar, melhorar e se desenvolver. E segundo, nunca é cedo para começar. Ou seja, eu tenho um projeto que não vai se realizar em 2 dias, eu não posso ficar procrastinando ele. Eu preciso estruturar, pensar, organizar e começar. Começar e ter aquela constância de fazer as coisas acontecerem. Tem um palestrante que usava a seguinte expressão: não adianta apenas ter iniciativa se eu não tiver acabativa. Né? Claro que é uma brincadeira, mas significa o seguinte: tá bem, eu vou começar. Né? Comecei e aí parei. Não, comecei e vou buscar chegar ao meu objetivo, sabendo que vai ter problemas, sabendo que eu vou ter que ter mudanças no meio do caminho. Com isso, a gente encerra o programa de hoje, com a certeza de que na próxima segunda-feira, às 19 horas, nós vamos estar novamente aqui na TV Cidade de Farroupilha com o programa Negócios de Família. Nos vemos lá. Tchau, tchau! Tchau.